surgimento das ciências sociais, né? Esse é geralmente o tema por onde começam os cursos na área de ciências sociais, e isso acontece por uma questão muito pontual, que é o contexto que permite o surgimento das ciências sociais revela aspectos que fazem nós compreendermos, nos fazem compreender como as ciências sociais elas foram importantes para nós estarmos no momento que a gente vive hoje e qual é a continuidade entre o contexto que provocou o surgimento das ciências sociais e o momento que a gente vive atualmente, que ainda diz que esses saberes, esse conjunto de disciplinas é relevante na nossa vida contemporânea. Falando do passado, compreendemos o presente. Então, para compreender, por exemplo, um problema social como a violência, ou como a desigualdade social, ou como a desigualdade, a democracia, né? A democracia, a crise da democracia, que se fala muito, ou a crise das instituições, também a crise da confiança das pessoas nas instituições, todos esses problemas que fazem parte das nossas reflexões e dos nossos debates aí no WhatsApp, nas redes sociais, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de sala de aula, com os nossos colegas de trabalho. Todos esses temas que a gente discorre no nosso tempo presente, eles possuem uma história social. E para compreender o presente, geralmente a gente evoca a construção dessa história social desses problemas. E dentro disso, dentro dessa discussão, que envolve pensar sempre a história social desses problemas que nós vivemos, a gente se volta para um período que ficou conhecido, né, de uma transição de uma era, né, para outra, que os historiadores, os filósofos falam sempre dessa mudança que aconteceu entre os séculos XVIII e XIX por conta de profundas transformações sociais que aconteceram na Europa, né? Sobretudo a Revolução Industrial, as transformações nas formas de troca econômica, as transformações nas formas de organização política dos estados, as crises que envolveram problemas sociais que foram ocasionadas por mudanças abruptas no modo de vida dessas sociedades, que, como se sabe, né, o Brasil é um país que foi colônia de um país europeu e herdou, além da linguagem, foi por muito tempo uma colônia portuguesa, uma série de aspectos e traços, e herdou problemas que são muito característicos dessa transição do antigo para o moderno, né? Então, quando a gente está falando de modernidade, a gente está falando de uma transformação radical nas formas de existência humana que continuam, que foram, né, foram muito traumáticas e continuam ainda impactando de uma forma ou de outra as nossas vidas, né, enquanto indivíduos que vivem em sociedade, uma sociedade globalizada. A própria experiência que nós viemos passando, né, foi de uma consequência de transformações nos padrões de circulação de pessoas e bens, né, no mundo. Então não seria possível pensar uma pandemia como essa que nós estamos vivendo hoje se não falássemos de um mundo globalizado, que acessa tecnologias, por exemplo, que permitem pessoas e coisas se deslocarem por todo o mundo, né? Da China para o Brasil, e passando por carnavais e festas, e feriados e praias, que marcam aí essa forma como
a população brasileira e o mundo, né, tem lidado, por exemplo, com a pandemia. E a globalização e essas transformações econômicas, elas têm uma semente nesses processos que eu tinha mencionado que aconteceram no século XVIII. Então, para a gente utilizar de forma mais metodológica como pensar essa transição, né, esses conflitos que aconteceram nesse período aí que vai do século XVIII ao século XIX, que foi um momento de profundas transformações no continente europeu, que acabaram resvalando também para os outros continentes, por conta de toda a história social do Ocidente, como eles colonizaram, né, os demais continentes, a África, a América Latina, a própria América anglo-saxônica, né? E isso reúne ainda impactos que são perceptíveis hoje no modo como nós vivemos em sociedade. Então, eu destaquei aqui, isso não está no texto de forma explícita, mas está no texto de forma implícita e também nas análises que os especialistas fazem sobre a modernidade, que é que, embora não se tenha uma causa específica, um ponto específico que esteja atrelado ao surgimento da modernidade, há um consenso de que algumas forças, elas não podem ser, algumas forças, processos, instituições, que são categorias sociológicas, categorias das ciências sociais, elas não podem ser ignoradas para compreender o que é a modernidade. Então, aqui, basicamente, no nosso encontro, a gente vai explorar um pouco sobre cada uma dessas forças criadoras da modernidade, como eu coloquei aqui no Estado, e eu listei aqui 4, né? A lista poderia ser mais extensa, mas eu acho que essas 4, elas imprimem, assim, uma percepção de como funcionou essa transição e como isso ainda está presente no mundo que a gente vive atualmente, né? Como isso marcou essa transição e como isso está presente no mundo que nós vivemos. Então, a primeira força é o Estado Nacional, a gente vai já falar melhor sobre isso. A segunda força é a economia de mercado, que é o que no senso comum se fala como capitalismo, né? Capitalismo, essa talvez fosse a palavra mais conhecida para se referir a esse tipo de processo, né? Estou destacando aqui como força criadora da modernidade. Terceira, cultura do individualismo, que tem aí uma coisa que não é tão intuitiva, né? Embora pareça muito claro o que significa cultura do individualismo, a sua implicação não é tão intuitiva e ela precisa ser pensada também como uma força criadora da modernidade. E, por último, o surgimento e a combinação da ciência com a tecnologia, né? A tecnologia é uma coisa muito arcaica e a ciência é também uma instituição e um processo que se iniciou ali na Idade Média e ganhou muito destaque com as revoluções científicas que aconteceram no século XVIII. E a combinação entre ciência e tecnologia é que é caracterizada, né, nessas interpretações da modernidade como uma dessas forças criadoras da modernidade. Então vamos lá falar sobre os estados nacionais. Acho que, se eu não me engano, quando a gente estava nos encontros presenciais, os estados, a gente tinha parado nessa discussão, né? Acho que a gente ia retomar essa discussão na aula seguinte sobre o surgimento dos estados nacionais. Então, estado e nação são coisas diferentes. Existem nações que não possuem estados. Eu tinha utilizado um exemplo em sala de aula que eu vou retomar, acho que nem todos estavam presentes, mas eu vou retomar aqui para que a gente comece a entender o que significa o Estado, né? O que é
essa criação, essa tecnologia política, que a gente chama de Estado, o que vem a ser isso que a gente chama de Estado, e o que vem a ser isso que a gente chama de nação. E por que é que o que está enfatizado aqui é essa junção entre Estados e nações? Um dos processos que mais influenciou o surgimento dos Estados eram as guerras entre famílias, clãs, feudos, né, que guerreavam e usavam, né, seu poder econômico e do seu poder bélico para conquistar mais territórios, né? Fazendo aqui uma abstração, mas essas famílias, feudos, né, esses feudos que tinham uma série de relações hierárquicas e obrigações culturais, né, eles guerreavam por territórios e se relacionavam a partir de códigos de diferenciação de um sistema de classe específico, que era o sistema de classes da nobreza, né? E a partir dessas rivalidades, conflitos e guerras, eles expandiam seus territórios e seus domínios sobre uma população. Isso a gente está pensando assim, em termos bem gerais e abstratos, né? Sem aprofundar muito. E nesses espaços, né, esses territórios, essas pessoas que estavam nesses territórios, eles tinham culturas muito diversas, né? Inclusive falavam idiomas diferentes às vezes. Tinham origens étnicas distintas. E esse aspecto cultural, né, de linguagem, de valores, de características étnicas, de símbolos de ancestralidade, eles geralmente estão associados ao pertencimento cultural do indivíduo a algum grupo, né? Então, eu sou brasileiro porque meus ancestrais eram brasileiros e porque eu nasci, não só porque eu nasci aqui, mas porque meus ancestrais eram brasileiros. Agora, imagine que eu nasci filho de brasileiros em um outro estado. Eu vou continuar tendo referências da nação dos meus ancestrais, né? Dos meus pais, dos meus avós, embora eu tenha nascido em outra nação, em um outro estado. Então aqui a gente já consegue enxergar um pouco a separação entre os estados e as nações. A concepção de nacionalidade, ela tem muito a ver com esses símbolos que os indivíduos usam para se identificarem com a origem de um grupo. E esses grupos, quando eles envolvem uma história social construída, fabricada a partir de um pertencimento territorial duradouro, é o que a gente chama de nação. Então, as nações, elas são essa identidade que as pessoas carregam com referência a um grupo de origem, a um grupo de ancestrais, ou de alguma história que envolva a cultura de um povo e suas tradições. Então, esse seria uma forma de se referir às nações. Os estados... Oi. Pode fazer a pergunta? Pode sim. Antes de eu passar para a outra parte. Pronto. A tríade poder, território e povo está relacionado com a ideia de Estado ou nação? Com as duas coisas. Porque eu estou separando o conceito de Estado e o de nação, mas perceba que a força que está aqui é de Estado nacional, né? Os estados nacionais. Agora eu vou começar a explicar um pouco o que é o Estado. Primeiro eu estou separando, né? O que é Estado, o que é nação. Agora eu vou falar um pouco do Estado, né? A definição mais assim, eu não sei se eu vou conseguir achar a melhor palavra para escrever, né? Mas a concepção que primeiro eu aprendi sobre o Estado, meu professor disse assim: Wendel, o Estado é uma ficção jurídica. Uma ficção jurídica?
ficção dessas que a gente lê, ficção jurídica. E eu confesso que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, essa definição de Estado pela primeira vez, eu pensei, isso aí é um gato preto no escuro, né? É uma coisa... É um gato preto no escuro. A gente vai procurar, mas assim, o que significa dizer que o Estado é uma ficção jurídica? Vamos supor, vamos pensar um exemplo para chegar em outro. A gente está usando aqui uma tecnologia da Google, né? O Google é uma empresa norte-americana que utiliza, né, dos seus usuários como moeda, né? O negócio principal deles é a informação do que seus usuários fazem. E o Google é uma ficção jurídica. Por que é uma ficção jurídica? O Google existe porque a legislação norte-americana permite que uma pessoa crie uma organização que não é dela. Perceba, o Google é uma organização que foi criada por uma pessoa, por um conjunto de pessoas. E o cara que criou o Google, mesmo ele perdendo a existência dele, for assassinado, exterminado, roubado, aniquilado, o cara do Google morreu, mas o Google continua a existir. Percebe? Então, o Google é uma ficção jurídica que tem a ver com... Geralmente a gente usa aqui no Brasil a expressão CNPJ, né? Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Então, eu quando vou criar uma empresa, um negócio, eu utilizo da legislação, né, da lei pátria, para que eu crie essa organização e que uma vez que eu morra, transmita o meu patrimônio para os meus herdeiros e também para os sócios da minha empresa, aquela empresa continue fornecendo aquele serviço, continue existindo, prestando aquele serviço. E o mais interessante é que o Google, ele tem uma estrutura de gestão, né? Há pessoas que fazem a gestão da empresa Google a partir de interesses, e ele gera formas de cooperação entre essas pessoas que são os donos e as pessoas que trabalham para o Google com aqueles que se servem do Google. Mas a natureza do Google é uma natureza privada, né? A forma como o Google existe porque ele é uma empresa privada. No caso do Estado, o Estado é uma ficção jurídica que ela foi criada para fazer uma série de garantias, né, sobre o território. Vamos supor, é por isso que eu coloquei aqui uma das características, né? O Estado, ele serve para proteger as pessoas que estão no território de um invasor inimigo. Ah, mas quem é o Estado? O Estado são pessoas que ocupam posições de mando e outras que desempenham posições de obediência, ou seja, são pessoas que fazem ordens, pessoas que cumprem ordens para cumprir uma determinada missão, que nesse caso aí, bem rudimentar, como a gente está falando, é proteger a população de uma invasão inimiga. Pensando assim de forma bem rudimentar. É uma burocracia, tem regras, tem pessoas, papéis, que de um lado tem pessoas que dão ordens e pessoas que cumprem ordens. Então, uma das primeiras características quando a gente fala de Estado é que dentro da estrutura do Estado é elementar ter essas duas situações, né? A primeira é o monopólio da violência e a segunda é o monopólio da arrecadação de tributos, os impostos. Essa combinação entre o monopólio da violência e da arrecadação de tributos seriam dois desses papéis, né, que o Estado faz. Por que ele monopoliza a violência? Para as pessoas não se matarem, né, por um lado, para o mosquito, para as pessoas não se matarem e nem para elas serem mortas por invasores estrangeiros. E como é que ela se faz? Como é que ele faz isso? Ele se financia a partir dos impostos que as pessoas pagam. Então, essa seria uma das características aí do Estado. Regulação aí, Thiago, social, no caso, né? Oi? Regulação social, no caso, né?
Como assim? Se eu imponho, se eu, quanto Estado, imponho as regras, eu estou regulando a sociedade, no caso, impondo regras. Então, regulação social. Não é isso? Poderíamos pensar, né, que inclusive essa questão de impor normas é também um papel do Estado, né? Impor e punir normas que foram a coerção, né? A coerção é uma das características do Estado. Vamos pensar como coerção, porque assim, o que você está falando de regulação, na verdade, é a capacidade que o Estado tem de proibir que as pessoas façam coisas e permitir que as pessoas façam coisas, né? E que se as pessoas não façam o que é obrigação ou descumpram o que é a norma, eles podem ser punidos pelo Estado. Se a gente fosse pensar em termos de coerção, talvez seja o conceito mais adequado do que regulação. Regulação, a gente pode até adentrar isso, mas pensando a partir de outros processos mais contemporâneos. Só para ilustrar mesmo didaticamente que a coerção é uma das características do Estado. Tudo bem, Tiago? Tranquilo. Aí vamos lá. Essa questão do monopólio é muito interessante porque é uma coisa assim que está sempre comum. Sempre quando você está falando de Estado, você está falando de monopólio de arrecadação de tributos e monopólio do uso da violência. Hoje se fala, tem uma discussão contemporânea sobre a crise do monopólio da violência do Estado, né? Você vê, por exemplo, a questão das milícias, a questão do crime organizado. O Estado tem realmente um monopólio legítimo do uso da violência? Mas perceba, a gente está pensando mais em termos conceituais aqui, né, para entender o que significa o Estado. Né? Claro, na discussão contemporânea tudo isso tem sido problematizado. E quando você combina esse monopólio da arrecadação dos tributos com o monopólio da violência, e você tem uma população que está dentro do seu território e tem símbolos nacionais, então você tem a junção entre o Estado e a nação. Quando a gente está falando de Estado-nação, é essa situação especial em que o Estado está associado a uma nação, como é o caso, por exemplo, do Estado Nacional brasileiro ou o Estado Nacional norte-americano. A gente está dentro do Estado brasileiro, mas estamos também dentro de uma nação brasileira. Nação muito a ver com a questão cultural, da linguagem, dos símbolos, da ancestralidade, questão étnica, da formação, etc, etc, formação histórica, etc, etc. E o Estado, do ponto de vista dessa burocracia, que é uma ficção jurídica, que precisa cumprir certos papéis e tem o poder da coerção, como o Tiago enfatizou muito bem, de que caso as pessoas não paguem os impostos, caso as pessoas não respeitem o monopólio da violência, o Estado pode atuar de forma coercitiva sobre essas pessoas. Tá? Então, esse conceito de população, como o Tiago tinha colocado, população, território e Estado, com esses símbolos, com essas referências, é o que caracteriza de fato esses Estados nacionais. E dentro dessas transformações que aconteceram no Estado e originaram no Estado, dentro dessas guerras, né, que influenciaram a delimitação e a composição do que era o Estado, aparecem as guerras, por exemplo, por liberdade religiosa. Né? Eles sabem, uma das características que permitiram o surgimento de uma ciência que, inclusive, tem como objeto de estudo as relações de poder entre Estado e sociedade, que é o caso da ciência política, ela tem a ver com dois processos muito fundamentais. Primeiro foi a separação entre o Estado e a religião. Existiram muitas monarquias e formas de organização do Estado que misturaram, né, que misturam muito densamente. A gente tem algumas organizações de Estado nacional no Oriente Médio que ainda é muito forte a relação entre a religião oficial, que é o Islã, por exemplo, e as regras, as leis, né, o ordenamento jurídico social. Mas geralmente se usa esse processo que aconteceu na Europa de separação entre a religião oficial, ou de uma religião oficial, e o Estado, que existia em algumas monarquias, por conta
de um processo, guardem isso depois, quando a gente vai trabalhando a cultura do individualismo, a gente vai retomar esse aspecto, né? Que tem a ver com as diferentes formas de cristianismo que surgiram, né? Sobretudo depois da Reforma Protestante, né? Existiam inúmeras seitas que disputavam com a Igreja Católica, que tinha o monopólio do cristianismo oficial. Quem é que, de fato, poderia falar em nome dessa religião, em nome dessa fé, né? Professaria em nome dessa fé. Isso motivou uma série de conflitos religiosos entre os representantes dessas seitas, que enfraqueceram o poder da Igreja Católica, que, por ter perdido muito poder, acabou perdendo o status de muitos estados nacionais, como Portugal, Itália, perderam o status de religião oficial. Então, essas crises que envolveram as diferentes culturas, as diferentes formas de expressividade religiosa do cristianismo, enfraqueceram a ideia de uma religião oficial cristã que tinha sido iniciada ali com o Estado Romano, né? O Estado Romano que tinha criado foi um dos grandes impérios da humanidade, tinha criado essa associação do cristianismo como uma religião oficial. Então esse é um primeiro processo que é muito marcante aí para que surja uma ciência que trabalha o Estado como um fenômeno, como um objeto de estudo, a relação Estado-sociedade como um objeto de estudo. E a segunda coisa foi a decadência das monarquias absolutistas, que eram expressões da concentração total do poder na figura do rei, né, do monarca. O monarca tinha muitos poderes e não tinham não haviam limites para o poder do monarca, né? Eram muito poucos os limites para o poder do monarca. A referência contemporânea que se usa para problematizar a falta de limites para os agentes do Estado é o nazismo. O nazismo ficou muito marcado pelo modo como o Estado tinha, inclusive, a autorização, a legitimidade de levar pessoas para um campo de concentração, porque a determinada pertencimento cultural ou étnico era julgado como um crime. No caso, por exemplo, da perseguição aos judeus, né? Então, esse seria um exemplo de falta de limites contemporâneos para o Estado que todo mundo conhece. Mas nas monarquias absolutistas, que é desse tempo que a gente está falando da surgimento do Estado, nas monarquias absolutistas isso ainda era mais forte, né? Ainda mais marcante. Então essa perda, a partir das revoluções, né, que levaram, como no caso da Revolução Francesa, é uma das principais exemplificações nesse caso, né? Que por conta do sofrimento que as pessoas passavam, em termos de fome, e os conflitos que isso despertou, né, em relação ao prestígio que a nobreza e os poderosos, né, da época tinham, e a guerra generalizada e a queda dessa classe social da nobreza na França, a perda do poder político dessa classe social, que era a nobreza na França, é uma referência para entender a perda de prestígio, né, e a transformação nessas pessoas, da forma como se organizava a burocracia do Estado, que eram as monarquias, né? Então, mesmo as monarquias hoje que ainda existem, como é o caso da Inglaterra, e também eu acho que na Holanda, na Espanha tem monarquias ainda, mesmo essas monarquias que subsistem, elas são monarquias constitucionalistas, que o poder do monarca está submetido à Constituição e também à convivência com outros poderes, né? E a moderação de outros poderes. Então esses seriam aí elementos aí para a gente começar a entender essas dinâmicas da formação dos estados nacionais. Alguém tem alguma coisa a fazer antes da gente passar para a próxima categoria? Alguma consideração? Tranquilo, suave?
Eu tinha falado, lembrei dessa abordagem na aula presencial. Pois é, a gente está tomando aqui essa memória aí da disciplina. Cultura do individualismo, né, que é a segunda força aqui que eu estou trazendo. Vocês recordam que eu tinha falado sobre a questão do cristianismo, né? Por que é que eu falei que essa palavra ela pode ser contraintuitiva no entendimento da sua implicação, né? Cultura do individualismo. O que significa isso? Geralmente, quando você pensa cultura do individualismo, no senso comum, você está associando aquele comportamento que eu tinha citado do colega. Ah, fulano é muito individualista, ele só quer fazer as coisas sozinho, do jeito dele, né? Geralmente você tende a pensar no senso comum que você está falando individualismo, você está falando desse processo. Mas, na verdade, o processo aqui que eu quero destacar quando eu falo cultura do individualismo é a próprio surgimento na modernidade da figura do indivíduo. Da figura do indivíduo. Porque nem sempre existiu esse conceito de indivíduo. Embora a gente hoje assuma isso, e isso faça muito parte do modo como a gente usa o Instagram, usa as nossas redes sociais, a gente se enxerga e enxerga as outras pessoas, isso é um processo social construído. O que a gente chama de individualismo envolve a construção histórica e sociológica dessa categoria que é o indivíduo. Então, muito curioso, eu fiquei muito curioso uma vez, que eu fui uma vez no museu, aí tinha uma representação da família medieval. E a cara das crianças nessas fotografias, né, essas pinturas, a cara das crianças nas famílias eram como se fossem adultos de um tamanho menor, né? Aí eu não entendia muito bem por que acontecia, por que não essas características que hoje a gente enxerga nas crianças, né? Elas não eram representadas na arte. E o que acontecia? Por conta do modo de vida na Idade Média, eram muito comuns os infanticídios. Eu não sei se infanticídio é a palavra correta, mas assim, muitas mortes, né, alta mortalidade infantil. E a separação que a gente faz, por exemplo, de um indivíduo que trabalha por conta da sua idade, também não existia. Então bastava a criança estar ali nos primeiros avanços ali da sua capacidade motora, que ela já ia ser empregada na prole, né, que é na família, né, na subsistência, no trabalho que daria a subsistência da família. Então, hoje, as referências que a gente usa para o amor romântico, deixa eu ver aqui o nome de alguém aqui, o Monnier. Vamos supor que o Monnier e a Maria Letícia se apaixonem aqui. Estão vizinhos aqui na minha janela. Vamos dizer que o Monnier e a Maria Letícia se apaixonem. Aí eles vão dizer, não, mas eu vou namorar com a Maria Letícia porque eu sou apaixonado pela Maria Letícia. A Maria Letícia me ama porque ela me conhece como indivíduo e eu conheço ela como indivíduo. Né? Isso seria impensável há 2 séculos. Esse exemplo de amor romântico. Porque os casamentos e as relações afetivas, elas eram obrigações familiares. Então, muitas vezes o Monnier, antes dele nascer, já sabia com quem é que ele possivelmente iria se casar. Isso valeria tanto do ponto de vista se ele fosse de uma família mais abastada, quanto se ele fosse de uma família mais pobre. Né? Ele não poderia, por exemplo, o Monnier nascendo numa família lascada, ele não poderia nem sequer pensar um dia de namorar alguém aí de uma família rica, né? Por conta dos recortes sociais, né? Dessa desigualdade, como essa desigualdade impacta no modo como as pessoas desenvolviam as suas relações afetivas românticas. Então, em nenhum momento, para as relações afetivas românticas, se considerava a individualidade ou o desejo do indivíduo de estar com outra pessoa para constituir uma relação conjugal. E o divórcio é uma conquista recente. Né? O divórcio
Mesmo o divórcio, que é um exemplo que a gente pode usar. Ah, mas se não casar, se não der certo, eu me separo da Maria Letícia, o Monnier vai dizer, né? Porque eu sigo minha vida como indivíduo e ela segue a vida dela como indivíduo. O divórcio é uma invenção muito recente. Então, mesmo o direito à separação é uma invenção muito recente. Então, esses processos... Só terminar, aí eu passo a palavra. Esses processos sobre o que é o indivíduo e como esse indivíduo se relaciona com a sociedade, eles são construídos socialmente. Pode falar, Manu. O Império Romano, ele pode ser considerado um Estado-nação? Porque, assim... O quê? Não ouvi a pergunta. O Império Romano pode ser considerado um Estado-nação? Porque, assim, tu tá falando várias características que eu enxergo no Império Romano. Tá? De territorialidade, de, por exemplo, individualismo. Tinha divórcio no Império Romano, sabe? Existia divórcio nas instituições de direito. Tu acha que pode ser considerado um Estado-nação? Sim, é possível considerar a experiência do Império Romano como Estado nacional, só que ele não entraria na modalidade de Estado nacional moderno. Ele estaria nos Estados nacionais tradicionais, que é, na verdade, um laboratório, né? Na verdade, esses grandes impérios, como foi Roma, como foi a Grécia, o Egito, né? Esses impérios arqueológicos que são estudados. O Império Romano tem mais registros porque, em termos de organização, já lidava melhor com a escrita, né? Os registros históricos eles são mais bem fundamentados e está mais próximo temporalmente. Então, o que diferencia é porque, por exemplo, não havia separação entre religião e Estado, né? O Estado romano tinha uma religião oficial durante muito tempo. Existiam várias nações dentro do Estado romano, porque ele era imperialista, né? Então eles conquistavam outros povos e anexavam esses domínios. Então, mesmo quando você pega a história do Estado romano e o modo como, por exemplo, ele se relacionou com os países gregos, né? E incorporou, anexou aos territórios romanos, aquela cultura, existiam várias nações, percebe isso? Não existia só uma nacionalidade, como existe hoje, como existe nas experiências hoje também, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem eu esqueci o nome da expressão que se usa, mas tem comunidades de judeus, tem comunidades de italianos que migraram para lá, aqui no Brasil também, né? Então vamos lá, avançando aqui. Então, essa cultura do individualismo, quando eu falo, enquanto os intérpretes da modernidade dizem que o individualismo é uma força quase que irresistível. A partir do momento que o indivíduo passa a ser reconhecido pelo Estado, reconhecido pela sociedade, enquanto uma ideia, ele acaba se tornando uma força irresistível, né? E vamos usar esse conceito, cultura do individualismo, para interpretar por que é que surgem tantas diferentes correntes do cristianismo após a Reforma Protestante. Então, a diferenciação dentro do cristianismo, a origem de várias outras seitas que têm a mesma gênese, né, a mesma semente, a mesma referência original, tem a ver com diferentes perspectivas de interpretação sobre o cristianismo. E essas diferentes formas de interpretação sobre o cristianismo têm a ver com essa força que a gente chama de cultura do individualismo. O divórcio enquanto um direito das pessoas romperem com uma relação que é regulada pelo Estado, né? O casamento, embora seja uma questão pessoal, né? A gente possa pensar que o casamento é uma decisão minha pessoal, se eu caso ou não, se eu fico solteiro, se eu me separo, é uma decisão pessoal. Mas quem chancela e quem autoriza o casamento, quem diz que você tem uma união estável, ou que você é divorciado, ou que você é casado, é o Estado.
Então, o Estado, ele acaba sendo essa entidade, essa instituição, que vai dizer se você é Wendel, solteiro, se você é casado, se você é divorciado, se você é... Oi. eu queria fazer, assim, falando nesse sentido que o professor está citando, igualmente era a religião cristã, de no século XVI, se eu não me engano, o indivíduo não tinha o direito de escolher a religião que ele queria seguir. Ele tinha que seguir a religião cristã que era imposta. Perfeito. Isso mesmo, Carolina. Era a religião oficial, né? Então, se você tivesse... Você poderia, inclusive, ser perseguido, punido por você não seguir a religião oficial. Se você fosse ateu, por exemplo, você poderia ser preso, assassinado. Ou se você fosse de uma religião de um outro povo, né? Esqueci o nome, pagão. Fosse... tivesse alguma religião de um outro grupo cultural que não se adequasse à religião oficial, você poderia ser punido. E aí vem aquela característica do Estado, né? Aquela característica de coerção. Tem até uma série, né? Não sei se é boa. Talvez o Monier possa recomendar. Eu nunca assisti, que é Roma. Então, vamos lá. Então, essa questão do indivíduo, ela é muito interessante para pensar, por um lado, esse processo, né? De como o indivíduo passa a ser sagrado nessa nossa sociedade e que tem a ver com rupturas nas formas de hierarquia social. Então, nos registros históricos, nas sociedades mais antigas, era muito difícil haver mobilidade social. Um indivíduo que nascesse numa camada social, dificilmente ele ascenderia, aliás, dificilmente não, ele não ascenderia para um outro posto. Hoje, a gente já pode falar na sociedade de mobilidade social. Não é a regra, é a exceção da exceção da exceção. A mobilidade social é uma exceção. Quando você observa as estatísticas da questão de como é que as pessoas mudam de classe nas séries históricas, né? Tem vários estudos sobre isso, sobre mobilidade social em diversos países, nos Estados Unidos, no Brasil, mobilidade sociais e profissões no Brasil e nos Estados Unidos. A força da desigualdade social e da reprodução das posições sociais ainda é muito forte. Mas comparando com o que acontecia no mundo antigo, né, se começa a falar da possibilidade de mobilidade social. Então, a própria ideia de indivíduo é fortalecida por essa crença de que o indivíduo ele extrapola a sua origem, extrapola a sua classe social, porque ele pode se mover da sua camada social para uma outra classe social, para uma outra camada social. Então, isso é um outro aspecto também que evidencia essa questão do individualismo. E me perdi aqui, mas vamos seguir aqui o slide. A separação entre uma esfera pública e uma esfera privada. Isso aqui também é muito interessante, né? O surgimento de uma esfera pública, que é uma palavra que vocês vão aprender muito durante o curso, esfera pública, é um conceito que é muito explorado aí na formação de vocês. A ideia de uma esfera pública envolve uma percepção compartilhada. Vamos supor, uma praça, né? Uma rua, uma estrada que leva de Juazeiro ao Crato. Né? Essa estrada ela não é um espaço privado. Então, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Quando eu vou nessa estrada, eu pego meu carro, minha moto, eu tenho que me adequar às outras pessoas que também vão ocupar aquele espaço. Então, a ideia de uma esfera pública é uma separação entre o que eu faço como indivíduo, o que eu posso fazer como indivíduo e o que eu não posso fazer como indivíduo. Então, por muito tempo, não houve essa separação entre
esfera pública e esfera privada. Um exemplo, vocês já ouviram falar nas relações de honra, né? Então, vamos supor que se a gente está aqui numa aula medieval, e deixa eu ver aqui se tem alguém para me falar um exemplo. Lucivando, meu amigo Lucivando aqui, chega e me ofende. Professor, você não sabe de nada, você é um burro, tal. Aí eu vou dizer, não, eu vou lhe processar por danos morais. Não, senhor. Vamos para a faca, vamos pegar aqui um duelo. Vamos ver quem mata quem primeiro aqui para ver quem tem mais honra. Então, eu resolvi meu conflito com o Lucivando na faca, na honra, né? Então, a forma de resolver as nossas desavenças não era a justiça, era a nossa relação privada que foi ali ferida por essa ofensa que ele proferiu a mim durante a nossa aula. Hoje, essa relação conflituosa poderia também despencar, né, Lucivando, para essa via da agressão física. Mas o ideal é que ela seja resolvida de forma pública por meio da justiça. Então, eu uso esses exemplos, como eu sinto falta da sala de aula, vocês me permitam aí usar esses exemplos e essas brincadeiras, tá? Então, eu e o Lucivando iríamos resolver as nossas desavenças na justiça. Quando não existia essa separação entre esfera pública e privada, eu e ele iam resolver o nosso conflito na faca, né? No tete a tete lá, se encarando e resolvendo. Então, esse é um exemplo que também deixa claro essa separação entre esfera pública e esfera privada, de como é que se cria isso impacta, né, nas formas de organização social. Inclusive, professor, me permita uma parte? Pois não. Assim, essa questão, né, da ideia de Estado, eu acredito que ela está diretamente ligada até com a própria sobrevivência da raça humana, porque o indivíduo, até para ter os limites, falando um pouco aí de poder, eu, como policial, eu digo, sem a polícia, a barbárie, né, que esse é a lei do mais forte. O senhor falou na questão das relações privadas, né, eu vou tomar essa terra desse aqui porque eu sou mais forte, tenho uma arma, e esse aí perdeu. E assim a vida, assim os diversos valores que existem na sociedade. Exato. Esses processos, eles surgem justamente desses conflitos, né, que evidenciam esses problemas. Aí, olha só, aproveitando o gancho do Lucivando, né? Como é que se constrói uma praça? Como é que se constrói uma via que vai de uma cidade a outra? Se não é uma coisa que é do interesse do indivíduo propriamente dito, mas do interesse público, do ponto de vista dos indivíduos enquanto um conjunto, enquanto um grupo. Essa é a justificativa que se usa, por exemplo, para a arrecadação de impostos. Porque os indivíduos sozinhos, de forma egoísta, não construiriam bens públicos, né, e serviços públicos. Isso mesmo, os individualistas metodológicos, que utilizam, por exemplo, das explicações utilitárias, né, para explicar os fenômenos humanos, eles acabam indo para esse argumento de que a existência de impostos se justifica por conta disso, porque é impossível que o egoísmo dos indivíduos permita a construção desse tipo de bem ou serviço, né? Não é o caso de uma estrada, enfim. Uma outra característica, uma outra força criadora da modernidade é a economia de mercado. E vocês vão ver que cada uma dessas quatro forças, elas se influenciam mutuamente, né? A cultura do individualismo influencia a organização dos estados, a economia de mercado, ela potencializa a cultura do individualismo, e por aí vai, né? Eu tinha falado do exemplo da mobilidade social, tem um dado assim, que é histórico, é muito interessante, que é que depois das transformações no modo de produção econômica, da Revolução Industrial, e as transformações em termos de produção de riqueza que aconteceram a partir dessas transformações e inovações, né? Inovações técnicas, tecnológicas e científicas na produção de bens econômicos, se produziu muita riqueza em comparação com o que havia sido produzido até então.
Então, é um salto de transformação. E essa economia, essa nova economia, que antes tinha uma matriz rural, agrária, ela agora não é mais produzida nos quintais de terra, né? Não é mais produzida nas zonas rurais, ela é produzida nas indústrias, nas máquinas que vão produzir esses bens, mas que vão conjugar uma série de outros processos sociais. Então, essas fábricas, essas indústrias que surgem com a Revolução Industrial começam a gerar cidades. E as cidades vão começando a enfrentar problemas de superpopulação, porque tem uma migração em massa da zona rural para a zona urbana, e essas pessoas muitas vezes não tinham onde morar e passavam por uma série de problemas de higiene, de acesso à alimentação, enfim, uma série de outros problemas sociais. Então, um dos efeitos das transformações econômicas foi transformar radicalmente o modo de vida das pessoas. Pessoas que viviam antes na zona rural passam a viver nas cidades que estavam começando a se formar, e porque estavam começando a se formar, conviviam com enormidade de problemas sociais. Então, essa produção de riqueza, por um lado, produzia muita gente com um horizonte de recursos nunca antes visto, mas, por outro lado, produzia também muita miséria, muita desigualdade, fome e uma série de problemas sociais. O outro efeito, para a gente pensar a relação entre essa economia de mercado e a cultura do individualismo, eu lembrei o exemplo que eu não tinha conseguido dar no tópico anterior, é que houve uma maior diferenciação das funções sociais. Então, uma coisa era quando você estava produzindo bens e serviços lá no campo, lá na manufatura, aquela produção mais artesanal. Uma coisa era quando você estava produzindo ali com poucos recursos, né, no modo de vida rural. Outra coisa é quando você vai produzir de uma forma mais complexa na indústria. Por quê? Porque você vai criar uma diferenciação maior das funções sociais que as pessoas podem exercer. E dentro da própria divisão do trabalho que permite a produção de uma coisa, essa complexidade das funções acaba gerando uma maior divisão de trabalho. Então, na cidade, não só na empresa, mas para a cidade existir, existe uma série de funções que precisam ser cumpridas para que a sociedade exista. Vamos pensar aqui no nosso exemplo contemporâneo, né? Eu estou vendo aqui que lá na casa do Monier tem um garrafão d'água e tem um guarda-roupa, um armário projetado. Né? Tem um armário projetado ali atrás, tem um micro-ondas e tal. E aqui na minha tem um estante, também projetado, e um set de livros que eu comprei, meu computador, a mesa, aí tem uma luminária, né? Aqui, que eu não estou usando, por isso que está tão escuro. Enfim, cada um desses itens que tem na minha casa e na do Monier foi produzida por alguém. E foi transportada por alguém para chegar aqui. E foi montada por alguém. A própria casa que cada um de vocês estão foi montada e construída por profissionais. Percebe? Então, o funcionamento da cidade, a vida, a nossa rotina, numa sociedade complexa, envolve as interdependências que uma série de funções sociais que aparentemente não têm uma relação entre si, elas cooperam e geram a organização social, a própria organização social, a própria possibilidade de eu ter uma biblioteca ou de o Monier ter água potável aí para beber. Então, quando se fala em cidade, se fala de uma gama de profissões, uma gama de pessoas, de indivíduos que assumem posições diferentes e que, a partir dessas suas diferenças, essa divisão do trabalho, né, essa divisão de diferentes possibilidades de trabalho, acabam gerando essa integração. Então, uma das coisas que a economia de mercado potencializa é esse aumento da divisão de trabalho que acirra ainda mais
essa cultura do individualismo, né, potencializa ainda mais essa cultura do individualismo, e revelam novos conflitos, novos problemas. E aí tem um ponto interessante, né? O que é que você disse, Wendel, que a partir dessas transformações na economia, que aconteceu no século XVIII e XIX, houve uma série de ganhos em termos de produção de riqueza, né? Aí aqui tem uma lição, que é uma lição interessante, que é a diferença entre desigualdade e pobreza. Né? O que é pobreza? O que é riqueza? Pobreza e riqueza é a quantidade de recursos materiais, né, simbólicos e recursos humanos, que mede se alguém tem muito ou se alguém não tem nada, né? Ou se alguém tem pouco. E tem muito, se não tem nada, se tem pouco. Né? Essa seria o conceito de riqueza e pobreza, certo? Agora vamos supor aqui que eu tenho tudo e o Davi não tem nada. E dentro aqui do grupo, a gente está em 37, 36 tem muito pouco e 1 tem muito. Então, a gente está, nesse exemplo, explorando uma relação de desigualdade. Agora, se aqui todo mundo tem pouco, a gente está numa relação de pobreza. Se todo mundo tem muito, a gente está numa relação de riqueza. Então, o que é a desigualdade? É o modo como as pessoas, né, se desequilibram entre aqueles que têm muitos recursos e aqueles que não têm nenhum recurso. Então, a proporção das pessoas que têm acesso a esses recursos é que vai dizer a escala de desigualdade de um grupo. Percebe? São coisas diferentes. Pobreza e desigualdade. Então, embora essa nova economia tenha gerado muita riqueza, se aprofundou a desigualdade. Se produziu muita riqueza, mas se produziu desigualdade. Percebe? Então, embora no regime antigo, né, de matriz rural, embora existisse desigualdade social, a escala da desigualdade era menor do que essas novas transformações que geraram nessa nova sociedade. Então, um dos problemas que surgem nesse novo contexto é esse problema da desigualdade social, que até hoje, né, que eu acho que foi até um colega aqui que colocou no chat, a desigualdade deve ser um problema pensado como um processo histórico muito longo, né, de longa duração. Não é uma coisa instantânea, que existe de agora, né? Uma coisa que existe de muito tempo e precisa ser compreendida em sua gênese, né? Acho que é isso, né, que esgota essa última força. E a última e não menos importante força criadora da modernidade é a ciência e a tecnologia. O que acontece? Eu tinha explicado para vocês que a ciência, o conhecimento científico, tinha ganhado muita notabilidade ali no século XVIII e XIX. Embora a ciência, enquanto estudo, né, estudo racional dos fenômenos naturais e sociais, ele seja antigo, muito antigo em termos de registros históricos, o prestígio que a ciência ganha, né? Hoje, por exemplo, se você pega um shampoo que você vai comprar no supermercado, ele vai dizer que tem algum produto que foi cientificamente testado. A ração que você compra para o seu cachorro vai ter lá testes da ciência. A água que você consome vai ter um teste de qualidade, da sua qualidade feito em base científica. A lente do óculos que você compra, enfim, quase tudo que hoje nós consumimos tem algum tipo de chancela da ciência, né? Disso que a gente chama de ciência. E esse é um processo que foi conquistado justamente pelo modo como a ciência associada à tecnologia e associada a essas outras forças foram capazes de produzir mudanças na vida das pessoas, né? Vocês sabem que hoje a gente está
se comunicando através de dados, né, que migram a partir de uma infraestrutura tecnológica que existe na nossa cidade, né, a tubulação dessas fibras óticas, esses parques tecnológicos aqui que a gente tem no Ceará, é por conta de um avanço científico no modo como nós produzimos dados, né, dados, informações, e como nós armazenamos essas informações. Por muito tempo, para a gente produzir essas informações, a gente usava de cartas, né, até de gravadores de fita, né? E hoje não, a gente está num patamar aqui de utilizar a tecnologia para fazer uma transmissão em tempo real da minha casa para a casa de vocês, usando uma empresa norte-americana, que é o Google, né? Que tem um interesse nos nossos dados, né? Alguns interesses questionáveis nos nossos dados, mas que está permitindo essa interação aqui. Então, a ciência hoje é a ciência e a tecnologia, né? Elas estão muito presentes no nosso cotidiano, mas a transformação e a dependência que a gente tem hoje, ela foi gerada nesse contexto das transformações. Hoje, para vocês terem ideia, né, a longevidade das populações, ela foi alterada profundamente pelo conhecimento científico, né? A medicina, a alimentação, a nutrição, o monitoramento da doença, a existência de uma rede de saúde, enfim, etc, etc, etc. Permitiram que os seres humanos vivessem mais tempo. Inclusive aqueles que fatalmente morreriam em outras sociedades, hoje, pela tecnologia, têm condição de prolongar a sua vida. Eu vi uma coisa muito interessante numa reportagem esse dia, que foi no Fantástico, sobre a questão das Paralimpíadas, que alguns atletas que sofreram amputações têm uma expectativa de que as próteses que eles utilizarão no futuro vão conferir a eles um desempenho melhor do que os atletas que são perfeitamente... tem todas as partes do corpo, né, sem amputação. Porque as pernas mecânicas, elas vão ter desempenho, vão estar conectadas ao sistema nervoso, de forma que eles vão conseguir pular melhor, correr melhor. Então, tem outra perspectiva que tem aí, né, tá aí para o futuro, que é a capacidade de nós conectarmos nossos cérebros a hardwares, né, para usar da tecnologia artificial, para nossos cérebros usarem da tecnologia artificial, da inteligência artificial. Então, hoje a gente vive um mundo aí que está sob esses fantasmas, né, dos algoritmos, da tecnologia da informação, mas a origem disso é nas transformações que aconteceram lá no século XVIII e XIX, quando a ciência e a tecnologia começaram a influenciar o processo de produção de alimentos, por exemplo. E aí se produziu mais alimentos, se circulou mais alimentos, se vendeu mais alimentos. Então, a relação entre ciência e tecnologia, a combinação entre ciência e tecnologia, e a relação da ciência e tecnologia com essas outras forças que a gente descreveu, acabou gerando uma série de processos que são irreversíveis do ponto de vista de como as tecnologias estão influenciando a nossa vida hoje e como elas continuarão a influenciar. Mas tem uma coisa, né? A ciência, ela ganhou muito prestígio porque existia uma espécie de promessa da ciência. Logo quando a ciência surgiu, vocês viram, né, que por conta de todas essas transformações, essas transformações geravam muitos problemas e conflitos, né, para essas pessoas, né? Desigualdade, doenças, pouco acesso à higiene, pouco acesso à alimentação, altas taxas de mortalidade infantil. Então, a ciência ela ganha prestígio porque ela faz uma promessa de solucionar esses problemas sociais. E, de certa maneira, a ciência foi usada para solucionar uma série de problemas sociais, né? A gente vê que hoje o fornecimento de energia elétrica, né, por meio da produção, seja das que são danosas ao meio ambiente ou das fontes renováveis,
elas existem por conta de avanços tecnológicos, né? De avanços científicos e tecnológicos. No entanto, houve uma série de problemas. Por exemplo, você já ouviu falar do Césio 137, né? Quem não viu falar dessa história do Césio 137? Linha direta aí. A gente vai ficando mais velho e os exemplos não funcionam mais, né? Teve um episódio aqui no Brasil de uma contaminação de uma cidade inteira por uma substância radioativa que estava no hospital abandonado, né? Então, um pai levou para a filha e a filha contaminou com essa radiação toda uma população. Acho que foi em Goiás, eu não lembro o estado. Mas, enfim, hoje, conviver com as tecnologias é uma coisa extremamente arriscada, né? Você está aqui com um fone de ouvido, de repente tem uma descarga elétrica, o fone explode e o professor morre, né? Aí vocês vão ficar sem fundamento de ciências sociais. A tecnologia é bem arriscada. Ela, por mais que ela forneça serviços que nos ajudam, ela também gera problemas que podem ser fatais, né? Tem um sociólogo que é esqueci o nome dele, rapaz, mas ele escreveu um livro só sobre isso, né? Sobre os riscos da modernidade. É o Ulrich Beck, o nome dele, Ulrich Beck. Aí o pessoal disse, se as pessoas tivessem ouvido o Ulrich Beck, não existiria pandemia. Por quê? Porque o risco da pandemia já era uma coisa que todo mundo avisava, né? Os biólogos, os virologistas, eles já sabiam da iminência de ter uma pandemia. Inclusive, em 2001, um vírus tinha surgido a partir dessa mesma família, que é o MERS, né? O MERS e a SARS teve uma epidemia na China e no Oriente Médio, também que teve como matriz a coronavírus, né? Dessa mesma família de vírus. E desde então já se sabia do risco de uma nova possibilidade de surto, né? De vírus, né? Como tem também a iminência de ter um vírus da H1N1, de gripe aviária, H1N1, né? Enfim. Então, todos esses riscos que envolvem o avanço tecnológico, por mais que eles sejam benéficos, eles também geram prejuízo. Então, a tecnologia é um dilema. O que é que vai acontecer com nós, enquanto sociedade, conforme a gente vá se tornando cada vez mais dependente da tecnologia e mais dependente, por exemplo, dos algoritmos que fazem a gente consumir essas tecnologias. Então, são dilemas e possivelmente vocês, como futuros administradores públicos, vão lidar de forma muito dramática com esses impactos dessa nova sociedade tecnológica, né? Para o bem e para o mal. Hoje se fala em Big Data, vídeo monitoramento generalizado, enfim. A presença das tecnologias vieram para ficar, para o bem e para o mal. E caminhando aqui para o fim do nosso encontro, queria só destacar que essa daqui é uma passagem do texto, né? São 3 questões que é um sociólogo brasileiro, pesquisem sobre ele, que é o Florestan Fernandes, é considerado o maior sociólogo brasileiro. E ele atribui às ciências sociais o papel de desnaturalizar e de compreender cientificamente os fenômenos sociais, né? A promessa das ciências sociais é essa, é oferecer um instrumental científico para fornecer uma forma segura de interpretar e compreender os fenômenos sociais e os problemas sociais. E ele diz que essa ciência ela surgiu a partir do alargamento da percepção social dos sujeitos, impactados por 3 fatores, né? 3 forças. A primeira que ele destaca é a secularização da cultura, que é essa espécie de separar a cultura das tradições religiosas, dos valores tradicionais apenas, né? Mas essa secularização da cultura tem muito a ver com
a cultura enquanto a capacidade criativa, essa fonte de capacidade criativa para os seres humanos, seria isso, né? O segundo aspecto é o desenvolvimento de um conhecimento de senso comum. Então, as pessoas, antes de eu dizer como especialista o que é a violência, provavelmente todas as pessoas têm alguma impressão ou conhecimento sobre o que é a violência. Esse conhecimento que se dá no nível do senso comum para as pessoas, é isso que ele está chamando de desenvolvimento de um conhecimento de senso comum, que é uma das características que necessariamente envolve as ciências sociais. E vou além, complementando Florestan Fernandes. Esse senso comum das pessoas é a fonte de trabalho do cientista social. Esse senso comum é o que informa o que é que as pessoas compreendem, os significados que elas atribuem a esses problemas, qual a importância que eles dão a esses problemas, e a partir disso, o cientista social coloca a mão na massa e começa a trabalhar no sentido de construir um conhecimento científico, que é diferente desse conhecimento do senso comum. E o terceiro, que é esse fortalecimento do pensamento racional sistemático, que é justamente essas coisas que a gente vai ler. A gente vai ler muito texto na disciplina, e eu peço aí o empenho de vocês em termos de concentração nessas leituras, porque é imprescindível essa capacidade de reflexão, de pensamento abstrato. A gente não consegue enxergar os fenômenos sociais se a gente não tiver com os nossos instrumentais de trabalho em dia. Se a gente não tiver afiado nas teorias, a gente não sabe o que é uma relação de desigualdade, a gente não sabe o que é uma relação de violência, a gente não sabe o que é uma relação de dominação, não sabe o que é uma relação de cordialidade, não sabe o que é uma... Enfim, se a gente não sabe, a gente não enxerga. Então, por isso que a gente tem que entender, compreender os processos, os fenômenos, a partir da teoria, para enxergá-los nas práticas e modificar a teoria pela prática. Então, esse que ele está chamando de fortalecimento do pensamento racional sistemático é as bases de confrontar esses modelos teóricos, esses conceitos teóricos com a realidade prática a partir do método científico. E aí tem uma passagem, né? Essa é até uma passagem do livro. As ciências sociais constituem um produto cultural das fermentações intelectuais provocadas pelas revoluções industriais e políticos sociais que abalaram o mundo moderno. Então, há uma infinidade de objetos de estudo, de problemas sociais. Né? É uma fonte inesgotável se a gente fosse começar aqui a conversar sobre os problemas sociais da nossa sociedade. E os problemas sociais e a compreensão desses problemas sociais e a solução desses problemas sociais é a tarefa que vocês escolheram aí para assumirem como futuros profissionais. Então, está aí o mundo